E aí, vamos gravar mais uma web aula, uma web dica, justamente para esse concurso da TeclaCap e da Quadrix. Aí antes eu queria comentar com você a respeito das fases do aprendizado, tá bem? Das fases da aprendizagem. Então, saca só, aqui é só a mente, seu cabeçudo. E aí, essa fase do aprendizado, da aprendizagem, ela é dividida em basicamente quatro partes, tá bem? A gente entende que ela acontece aqui, ó, nesse ritmo. Então, o que vai acontecer? O primeiro momento é o momento em que você está feliz da vida. Você acabou de fazer a sua inscrição lá para a TerraCap e você falou assim, rapaz, isso é fácil demais da conta. Eu vou conseguir gabaritar logo de cara todas as questões, eu não vou ter a mínima dificuldade, eu vou fazer aquela redação, eu vou tirar nota máxima numa boa, sequer eu vou precisar estudar. Enfim, então, essa fase tem um nome, eu não vou dar nome aos bois aqui para você, mas é esse momento em que você acha que você sabe tudo, tá? Você está plenamente confiante. É um primeiro momento da aprendizagem, tá legal? Agora, o segundo momento é quando você recebe o edital, você vai folhear o edital, porventura você faz matrícula em algum curso, e aí você começa a perceber o seguinte, ó, você bota um olhão bem grandão e fala assim, cacetada, a coisa não era bem o que eu esperava. Ou seja, você percebe o seguinte, tem muita coisa que eu não domino, tem muita coisa que eu não sei, entende? Tá? Então aqui você consegue tomar consciência de que, de fato, é necessário você tomar providência e se preparar, e, enfim, para que você atinja a aprendizagem dentro de um nível esperado, é necessário que você tome atitude. Então, essa segunda fase aqui, eu a acho realmente apavorante, tá bem? Eu não sei se você tá nessa fase ou se você já passou para essa próxima fase. Nessa próxima fase é o seguinte, você já tá com o olhinho cansado da vida. Isso daqui não é triste não, porque meu desenho é terrível. Você já tá com o olhinho cansado da vida, colocou ali os seus óculos, e aí passam tempos e tempos em frente aos livros, estudando, estudando, estudando. Enfim, é a forma acertada, porque veja, para que você chegue à aprendizagem 100%, você precisa tomar consciência dos conteúdos, não é isso? E para isso, você precisa algo que a gente chama de prática, entendeu? Então você vai praticar. Isso toma tempo, isso dói, né? Isso dá uma aflição enorme, porque muitas vezes você acha que acertou a questão e, no entanto, ela está errada, você fica angustiado, enfim. Faz parte da aprendizagem. O que eu queria deixar para você bem claro é que a aprendizagem, ela tá rolando, tá bem? Se você continuar nessa persistência, você vai para a última fase da aprendizagem, para esse quarto momento da aprendizagem, em que todos os conhecimentos é sério, tá bem? Todos os conhecimentos, eles estão aqui, ó, dentro da sua cabeça. Então, tudo aquilo, ele vem de maneira até mesmo inconsciente, porque, por conta de tanta prática, todo esse conhecimento, ele agora já está internalizado em você. Então, lá na hora de fazer a prova, a prova, ela vai numa boa, tá bem? Você consegue resolver as suas questões numa boa. Por quê? Porque todo o conhecimento, por conta da prática, ele foi internalizado na sua cabeça. Então, não existe mais esse momento de apavorar, né? De ficar apavorado, que é esse segundo momento aqui. Tampouco existe esse momento ilusório de que, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, preciso nem estudar para fazer a prova. Não é bem assim. Você precisa de prática e, de acordo, isso a gente está conversando aqui, pelos diversos conhecimentos que eu tenho, dos meus cursos de especialização em neurociência, em neuroaprendizagem. Isso aqui é o basicão que a gente sabe a respeito dessas fases da aprendizagem, tá bom? Então,
Praticando bastante, com certeza você há de chegar a essa última fase, que é a internalização do conhecimento, tá bem? Isso a gente leva para a redação. Então, na redação, por exemplo, você tem aqui, ó, né? Você tem aqui um primeiro momento da redação que você acha que é o sabereta, é a redação número 1. Em geral, você recebe uma nota não tão alta, a gente dá o feedback para você. Ali na redação 2, você consegue perceber que alguns detalhezinhos você precisa demonstrar. Você fica um pouco apavorado, sim, seus cabelos ficam de pé, né? Isso para algumas pessoas, né? Seus cabelos ficam de pé, e isso é a redação 2. Se você for persistente, você vai chegar à terceira fase da aprendizagem, numa redação 3. Com certeza, esses conteúdos, pela prática, já vão sendo mais internalizados. E, por fim, na redação 4, com certeza, você recebe a nota máxima, que é o nosso trabalho aqui, o nosso foco, tá bem? Então, aqui no nosso curso, projeto Nota Máxima, a gente quer mesmo levar você até a nota máxima, beleza? Então, falando aqui um bocadinho a respeito da TerraCap, desse concurso da Quadrix, eu trago para você uma prova, que inclusive foi o último tema da prova aplicada, da última prova aplicada. Tem até algumas diferenças, porque ali naquela última parte eram 50 linhas máximas, e aqui, na verdade, nós temos nessa prova 30 linhas máximas, e você não pode escrever menos de 15, tá bem? No mínimo, 15 linhas você precisa apresentar ao examinador. De 14 para baixo, você automaticamente já recebe 0 de nota, tá bem? Então, não é o que nós desejamos. Em cima desse tema, dessa temática e dos quesitos elaborados, nós vamos analisar uma redação e também nós vamos fazer a simulação dessa nota para a TerraCap. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui? Primeiro eu queria comentar com você a respeito do tema e dos quesitos, depois a gente vai dar uma lida na redação. Então aqui o tema, ele é a respeito do seguinte: Estatuto da Lei número bababá, esclarece que a política urbana objetiva ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante uma série de diretrizes. Além disso, define que o plano diretor aprovado por lei é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão das cidades. Isso aqui é o que a gente chama de texto motivador. Alguns textos motivadores são maiores, em algumas provas a gente tem ali 2, 3, 4, 5 textos motivadores. Então, cuidado, tá? Não se detenha além da conta ali. A parte mais importante ainda está por vir. Olha aqui, ó. Aqui é de extrema relevância. Com base nessas premissas, ou seja, do texto anterior, redija um texto dissertativo, que também foi o texto gênero escolhido aqui para a nossa prova da TerraCap de 2017, acerca da relação entre as diretrizes a serem consideradas no momento de elaboração de um plano diretor, abordando necessariamente os segundos tópicos. Então, olha só que interessante. Eu digo para você que a parte mais importante ainda da sua redação são aqui, ó, esses 4 tópicos. Nesse caso foram colocados 4, às vezes são colocados 2, às vezes são colocados 3 tópicos, mas enfim, cada um dos parágrafos de sua redação necessariamente serão para responder cada um desses tópicos. No caso aqui nós temos 4, então que pelo menos o primeiro parágrafo já não seja aquele blá 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 que não serve de nada, que perde nota, mas vá direto ao ponto em resposta à alternativa A. O segundo parágrafo em resposta à alternativa C, à alternativa B, perdão, e assim por diante. Tá legal? Tá? Então, assim, no mínimo, nós... Tomar aqui um golinho de água. Então, no mínimo, nós teremos aqui 4 parágrafos bem desenvolvidos, cada um em resposta às 4 exigências, tá bem?
Não se preocupe, caso você sinta necessidade, por exemplo, de desmembrar o último tópico D em algumas partes, você pode abrir um outro parágrafo. Tudo isso a gente está exigindo de você o quê? Clareza, ordenamento das ideias, tal qual ali o examinador exigiu, ordenamento, bom ordenamento das ideias, colocando A, B, C, D, tá bem? Bom ordenamento das ideias. Tudo isso para gerar a consistência necessária e a coesão das ideias, não é isso? Tá? E a coesão, que é a boa ligação ali entre as suas ideias, beleza? Então é isso, nada muito complicado. A gente tá fazendo aqui uma análise por uma aluna muito querida nossa, que nos contratou para o concurso dela, que é de arquitetura. Eu tenho certeza que ela irá se dar muito bem lá na prova, na hora certa, tá bem? Então, todo esse conteúdo dela é a respeito de arquitetura. Bora lá? Então, agora a gente vai dar uma lida em cada parágrafo do texto dela. Já conseguimos perceber que existem 4 parágrafos. Creio eu, não dei uma lida ainda, mas creio eu que cada um dos parágrafos muito bem redigidos em resposta àquilo que foi exigido na proposta, não é isso? Para facilitar aqui a vida do examinador, né? Então o examinador não vai ficar procurando muito cadê cada uma das respostas e já vai logo de cara encontrar cada uma delas. Aqui com você, eu vou ler novamente o tópico 1, que é interpretação de sustentabilidade urbana, incluindo direito às cidades sustentáveis. Interpretação de sustentabilidade urbana, incluindo direito às cidades sustentáveis. Vamos à redação. A política urbana tem como objetivo ordenar pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes gerais. Uma das diretrizes é o direito às cidades sustentáveis. As cidades sustentáveis oferecem qualidade de vida e estrutura urbana às presentes e futuras gerações. Então, veja, nós conseguimos perceber, evidentemente, resposta ao quesito A. Eu acho que, diante de um tema tão amplo, acho que existiria sim, acho que a nossa aluna tem sim conteúdo suficiente para ser um pouco mais abrangente, tá? Isso por quê? Porque o examinador ele gosta de mais respostas. Então, quanto mais respostas dentro, óbvio, do conteúdo nós dermos, mais satisfeito ficará esse examinador. No entanto, as respostas que ela nos deu aqui, elas são respostas consistentes, a gente encontra a devida consistência, óbvio, se tem consistência, tem relevância, então tá bem organizada, tem coerência, tem coesão. Eu só gostaria que houvesse um pouco mais de abrangência no que tange aqui, ó, a questão da interpretação de sustentabilidade urbana. Então, assim, o que seria, então, essa questão da sustentabilidade urbana? Qual a importância dessa sustentabilidade urbana? Eu, Glória, senti um pouquinho de falta disso. Então, de repente, seria bastante interessante a gente dar uma resposta um pouco mais abrangente. Perfeito? Ok, alternativa B. Vamos retomar aqui a resposta, a pergunta, e vamos voltar ali à resposta. As relações entre municípios contíguos ou próximos em um aglomerado urbano. Então, aqui, ó, na B, é a questão de aglomerado urbano, prezando justamente essa questão dos municípios contínuos, né? Como é que ele colocou aqui, ó? Dos municípios contíguos e a questão aqui dos municípios próximos, formando isso que eles chamam de
aglomerado urbano. Bora lá dar uma olhada na resposta. Segundo parágrafo, o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, aprovado por lei municipal. Para aglomerados urbanos, a instituição do plano diretor é obrigatória, de forma a tentar estruturar a expansão urbana desses municípios. Além de ser fundamental, o planejamento estratégico desse crescimento, visando incorporar a dinâmica social de uso e produção do espaço, promovendo assim, esse assim entre vírgulas, tá bem? Promovendo assim a conservação ambiental e o bem-estar urbano. Ok, achei bastante interessante também a resposta, bastante consistente as respostas. Em um primeiro momento, achei que essas 3 linhas iniciais, falando a respeito do plano diretor e até essa parte do municipal, eles poderiam ser um pouco mais reduzidos, mais objetivos, para falar mais acerca dessa questão das relações dos municípios contínuos ou próximos. Outra coisa, lembremos, a gente está lidando com examinadores que, tudo bem, lá no seu edital da TerraCap de 2017, eles estão falando que existem 2 examinadores separados específicos para conteúdo. Agora, eu acho interessante que a gente use exatamente as mesmas palavras que estão ali na alternativa. Então, na B, a palavra usada lá no texto foi aglomerado urbano. Eu senti a falta dessa coisa, desse desmembramento, qual seja os municípios contíguos ou os próximos, entende? Isso por quê? Porque ainda que sejam examinadores de conteúdo, podem ser que eles não sejam tão em contato com aquele conteúdo específico. Pode ser que eles estejam cansados. Então, para evitar isso, vamos usar dentro de cada uma das nossas respostas, pode ser uma dica boba, mas eu sei que essas dicas bobas, elas nos garantem 1, 2, às vezes até 3 pontos, entende? Então, vamos usar exatamente a mesma configuração de palavras, de expressões usadas ali nas alternativas, combinado? Tá? Então, assim, gostei bastante da resposta à alternativa B. Achei que essas 3 linhas iniciais, elas podem ser um pouco mais objetivas, dando mais espaço ainda, justamente para a gente falar a respeito dessa elaboração do plano diretor em termos desses municípios contíguos ou próximos, que formam esse aglomerado urbano, né? Então, assim, para dar espaço para falar exatamente aquilo que está escrito na alternativa, tá bom? Então tá. A alternativa C, ela tá ali no 3º parágrafo. Então vejamos que o texto ele tá muito bem organizado, né? Muito bem organizado. Vamos dar uma lida aqui na alternativa C. Os problemas oriundos da ordenação e do... Peraí, deixa eu tirar aqui uma linha. E do controle do uso do solo. Então, respondendo. Os problemas oriundos da ordenação e do controle do uso do solo. Vamos lá verificar a resposta. Então, olha que interessante. O 3º parágrafo, em resposta à 3ª questão, ela já vem direto no ponto. A ordenação e o controle. Verifica como isso já facilita a quem está examinando, a quem está lidando com a sua resposta, para verificar se houve resposta boa, se houve resposta coerente, com consistência. Então, na hora que você já usa exatamente as mesmas palavras que foram, isso é uma estratégia boba, simples, que a gente ensina ali para meninos de 4º ano do ensino primário e que ainda vale, né, para um concurso de nível superior, para uma TerraCap da vida. Então, os problemas oriundos da ordenação e do controle do uso do solo. Então, aqui na resposta nós temos: a ordenação e o controle do uso do solo possuem diretrizes gerais no Estatuto das Cidades. Porém,
muito bom esse porém, essa conjunção adversativa, porque ela vai dar essa ideia de contrariedade. Então, eles possuem essas diretrizes gerais, porém, seu detalhamento e especificação é feita a partir do plano diretor. Então, está dando novamente a ênfase ao tema geral, que é o plano diretor. Muitos municípios elaboram planos diretores genéricos, então olha aí mais um problema. E com pouca efetividade, mais um problema levantado, excelente. Colocá-los em prática não é uma tarefa apenas do governo, mas principalmente da sociedade. Então, muito bom também, muito boa também a resposta. A letra C, que é justamente quais eram os problemas, quais são os problemas oriundos dessa ordenação e do controle do uso do solo. Então, foram muito bem levantados e o que eu quero destacar é a amplitude. Não foi colocado apenas um único problema, né? Então, a abrangência, ela é de extrema necessidade, isso quando a gente está falando a respeito de nota máxima, né? Aqui a gente não está brincando, querendo uma nota de 10, uma nota 6, 7, isso não nos interessa. A nota que nos interessa é a 10 de 10, não é isso? Perfeito, então, esse parágrafo. E por fim, um último parágrafo em resposta à alternativa D, vamos dar uma lida aqui na alternativa D. A questão preservacionista e patrimonial aplicada à escala urbana. Então vamos ver. Os municípios devem promover o desenvolvimento urbano das cidades sem a distribuição do patrimônio, assim como a integração necessária entre entre o planejamento territorial e as políticas setoriais, do qual o patrimônio cultural seja tomado como elemento estruturador. Então aqui de extrema relevância. Patrimônio cultural seja tomado como elemento estruturador e agregador de desenvolvimento sustentável. O município tem instrumentos jurídicos e políticos para promover a preservação do espaço urbano, como, por exemplo aqui entre vírgulas, necessariamente, tá bem? E, como, por exemplo, tombamento de imóveis ou do mobiliário urbano e a instituição de unidades de conservação. Então, de novo, existe nessa alternativa D, nesse último parágrafo, que no fundo funciona como parágrafo de conclusão. Nós temos uma excelente resposta à última alternativa, que é a alternativa D, com consistência, com a amplitude necessária, com a relevância necessária, com coesão, com coerência, ou seja, todos os tópicos que a gente precisa de fato para que o examinador perceba boas respostas e já gere ali nota máxima. Bom, vamos configurar aqui, fazer uma simulação rapidinho desse simulado, desse edital da TerraCap de 2017. Então, a princípio, ela tem duas formas de nota. Para coerência, ela lança a mão de 2,5 pontos, o qual a gente vai gerar esses 2,5 pontos, porque você há de convir comigo que existe coerência total, sentido total, em todo o texto. Isso não é difícil conseguir, basta seguir à risca a organização daqueles itens, trabalhando em cada parágrafo, a resposta adequada a cada um dos questionamentos, tá? Quer sejam A, B, C ou D, tá bem? Então, coerência, nota máxima. Coesão é a boa ligação entre as ideias. Então, existe ali uma boa ligação entre as ideias. Também isso não é algo que a gente tenha grande dificuldade. Texto tem a ver com o gênero adotado. Se existe um bom encadeamento de ideias dentro daquele texto dissertativo, e de fato isso ocorreu. Linguagem LG tem a ver com o uso da norma culta padrão. Aqui eu vou ser uma examinadora extremamente chata, eu deveria ter dado 2,5, no entanto, eu fui ali à cozinha, voltei, digamos assim, briguei com o marido, digamos assim, fiquei chateada por algum motivo e
No lugar de dar 2,5, dê tão somente 1 ponto. O que que você vai fazer na hora de você receber o seu espelho de nota? Você vai dar uma olhada, nota a nota, e você vai verificar se de fato cabe cada uma dessas notas ou se você pode pedir a majoração. Por exemplo, com certeza, mas assim, com certeza, essa sua nota de LG, ela deve ser majorada. Nisso a gente abre-se um prazo para recurso. Em geral, as bancas dificultam demais. Elas colocam dois dias para recurso. No DF, ela chega a colocar 15 dias, porque existe aí uma lei distrital que a gente ganhou, né? O pessoal pleiteou e a gente ganhou. E aí a gente tem um prazo mais alongado para recurso. Mas o fato é, você recebeu a sua nota preliminar. Em alguma nota você percebeu que essa nota não condiz com a sua realidade, com certeza você há de entrar com seu recurso para pleitear a sua nota. Porque, veja bem, qualquer décimo que é acrescentado à sua nota final, a sua classificação final, ela vai lá para as alturas, entendeu? Isso vai, com certeza, aumentar ali na questão da nomeação, né? Você vai ser nomeado de uma maneira mais rápida, né? Tá bem? Então tá bom. Agora, essa ainda não vai ser a sua nota final, tá bem? Veja bem, lá na prova da Quadrix, eles fizeram o seguinte, eles chamaram de TM. Essa é a única diferença que nós temos para a Funiversa, tá? Eu achei até bastante interessante, tá bem? Eu achei bastante interessante. TM, eles chamam de aspectos técnicos. E o que seriam, então, esses aspectos técnicos? Eles vão verificar a resposta que você deu a cada um daqueles itens. Eles vão verificar se você merece, de fato, uma boa nota para cada um daqueles itens. Esses aspectos técnicos, eles valem um total de 10 pontos, tá bem? E aqui não tem como nós conversamos amplamente a respeito dos aspectos A, B, C e D, como eles foram muito bem elaborados, em bom ordenamento das ideias, em amplitude, com detalhezinho daqui ou dali, mas eu vou dar nota 10. E aí, essa ainda não é a nota final, vejamos, a gente tem duas notas, uma que é 8,5, a outra que é 10,5. Enfim, o que a Quadrix fez? Ela inventou uma fórmula. Ela falou o seguinte, olha, TM multiplicado, que é a questão dos aspectos técnicos, né, do conteúdo mesmo, multiplicado por 2, somado àquela soma toda de coesão, coerência, texto, linguagem, aqui a gente já vai colocar o total, que pra gente deu 8,5, isso tudo ainda subtraído não, dividido por 3 é que vai dar, de fato, a nota geral. Então, no caso aqui, a gente vai ter 10 vezes 2, a gente vai ter 20, mais 8,5, dividido por 3. Então, vejamos, a nota não vai ser outra, a nota será 9,5, tá legal? Lembrando que desses 8,5 a gente ainda vai pleitear um ponto a mais, justamente para que a sua nota seja ainda elevada, tá legal? Lembrando que décimos fazem a enorme diferença entre você e o candidato que vai ser nomeado antes de você, tá bom? Grande abraço para você, espero que você se sinta mais seguro com cada uma dessas nossas avaliações e as nossas análises e que você perceba que na verdade é necessário mesmo praticar. A gente está aqui na redação 1 e olha que a redação 1 ela já obteve nota 9,5, não é porque eu esteja sendo boazinha, não é isso, é porque a sua redação de fato mereceu essa nota máxima.
Enquanto isso, a gente vai continuar pleiteando, treinando, praticando, para que a gente chegue ali à nossa prova com todos os aspectos, todos os conteúdos já internalizados, de modo a nós adquirirmos a nota máxima. Beleza? Grande abraço para você. É isso aí. Prof. Glória Moura, sempre com você. Abraço!